Hey, você que vive reclamando da sua cidade, você mesmo. Ah, porque o trânsito é um inferno, porque o aluguel tá caro, porque o rio fede. Meu amigo, relaxa. Podia ser muito pior. Imagina ficar 12 horas parado no trânsito de Hanoi, respirar ar puro versão carvão em Nova Delhi ou pagar $3.000 de aluguel em Los Angeles e ainda acabar morando na calçada? A real é que o mundo tá cheio de lugares que fazem a sua cidade parecer um paraíso. Eu tô falando de verdadeiros infernos urbanos. E hoje você vai dar um rolê comigo por alguns deles. Bora? 1. Nova Delhi. O inferno invisível. Você já reclamou do cheiro do esgoto perto da sua casa? Pois é, em Nova Delhi, só de respirar você já sente como se tivesse tragado meio maço de cigarro de brinde. A capital da Índia vive em um verdadeiro apocalipse ambiental. O ar tem uma concentração de poluentes 23 vezes maior que o limite recomendado pela OMS. Para você ter noção, em alguns dias o céu não é azul, nem cinza, é branco, branco de fumaça tóxica. É como se a cidade inteira estivesse dentro de uma churrasqueira desligada, mas que nunca parou de soltar fumaça. E a água? Ah, o famoso rio Yamuna. Ele já foi sagrado, hoje parece mais uma máquina de lavar quebrada, cheio de espuma tóxica, lixo e produtos químicos que formam uma capa branca sobre a superfície. Os fiéis continuam mergulhando ali por tradição religiosa, mas a fé tem que ser realmente muito forte para acreditar que aquilo é um banho purificador. E se você acha que a coisa não pode piorar, deixa eu te apresentar o Everest do lixo, o aterro de Ghazipur. Um morro de 72 metros de altura, tão grande que já aparece em mapas como se fosse uma montanha. Todo santo dia, 2.000 toneladas de lixo são despejadas lá, enquanto 8 milhões de pessoas vivem no entorno respirando o fedor, a fumaça e os gases tóxicos. Para piorar a ironia, esse lixão foi aberto em 1984 e atingiu a capacidade máxima em 2002. Sim, 2002. Só que nunca pararam de jogar lixo. Resultado: hoje ele ameaça desabar como se fosse um vulcão de sacola plástica e resto de comida. Nova Delhi já foi chamada de a cidade mais poluída do planeta. E não é exagero, viver lá é um esporte radical. Você acorda, abre a janela e já respira seu primeiro veneno do dia. 2. Lagos, a cidade que nunca anda. Se você acha que o trânsito da sua cidade é ruim, relaxa. Em Lagos, na Nigéria, o trânsito não é ruim, ele simplesmente não anda. A cidade tem 22 milhões de habitantes, e desses, mais de 8 milhões se deslocam todos os dias em 5 milhões de veículos. Agora imagina essa quantidade absurda de gente tentando se espremer numa malha viária que parece mais estreita do que rua de vila. É claro que vira o maior estacionamento a céu aberto do planeta. Para você ter noção, um morador de Lagos gasta, em média, 1.560 horas por ano preso em engarrafamentos. Isso dá quase 65 dias inteiros da vida só parado no trânsito. Ou seja, lá, perder tempo no trânsito não é exceção, é praticamente um estilo de vida. E como se não bastasse o caos nas ruas, Lagos ainda guarda uma das paisagens mais bizarras do mundo. Makoko, apelidada de a Veneza da África. Mas calma, não se iluda com o nome chique. Makoko é, na verdade, uma favela flutuante em cima de palafitas no meio da lagoa. Já foi uma vila simples de pescadores, mas hoje abriga cerca de 200.000 pessoas vivendo literalmente em cima da água, em cabanas improvisadas. A ironia é que Makoko virou até atração turística, com alguns chamando de cidade sobre a água. Mas a realidade é dura. Falta saneamento, falta infraestrutura e o esgoto corre livre para o mesmo lugar onde as pessoas pescam e se alimentam. É a tal da Veneza, onde a gôndola foi substituída por canoa de madeira furada. Lagos é exatamente isso, um contraste maluco. De um lado, arranha-céus e milionários. Do outro, engarrafamentos eternos e uma favela flutuante que parece cenário de filme pós-apocalíptico. 3. Skid Row, o bairro perdido do Zewa. Quando alguém fala em Los Angeles, você pensa logo em quê? Hollywood,
Mansões com piscina, carros de luxo? Pois é, mas a poucos quarteirões da Calçada da Fama existe um lugar que parece outro planeta. Skid Row, o bairro dos esquecidos. Ali vivem mais de 4.000 pessoas em situação de rua, concentradas em apenas 50 quarteirões. É a maior densidade de sem-teto do planeta. Imagine uma cidade dentro da cidade, mas feita de barracas, cobertores velhos e carrinhos de supermercado. Skid Row existe desde os anos 1930, mas a crise imobiliária e o aumento absurdo dos aluguéis transformaram o lugar num depósito humano a céu aberto. Quem passa por lá encontra calçadas tomadas por barracas, lixo acumulado, usuários de drogas, violência e uma ausência quase total do Estado. Até a polícia só aparece quando é chamada e muitas vezes nem isso resolve. E o contraste é bizarro. De um lado, a cidade mais rica da Califórnia, cheia de milionários exibindo suas mansões no Instagram. Do outro, pessoas vivendo em condições que lembram campos de refugiados, só que no coração dos Estados Unidos, o país que adora se vender como modelo para o mundo. Skid Row virou o símbolo da falência do sonho americano. Porque não importa quantos arranha-céus brilhem em Los Angeles, enquanto esse bairro existir, fica impossível esconder a pergunta incômoda: como a nação mais rica da Terra consegue conviver com tanta gente vivendo sem teto, sem dignidade e sem futuro? Hey, manda esse vídeo pro teu amigo que vive dizendo que queria morar nos Estados Unidos. Escreve assim: vai lá, campeão, só não esquece de levar a barraca, porque em Los Angeles o aluguel é caro, mas a calçada é de graça. E o melhor, ainda te dão auxílio e kit completo para as paradinhas, se é que você me entende. Skid Row virou o símbolo da falência do sonho americano, porque não importa quantos arranha-céus brilhem em Los Angeles, enquanto esse bairro existir, fica impossível esconder a pergunta incômoda: como a nação mais rica da Terra consegue conviver com tanta gente vivendo sem teto, sem dignidade e sem futuro? 4. O cemitério de supercarros em Dubai. Se no capítulo passado a gente falou de gente sem casa, aqui em Dubai o problema é outro: carros sem dono. Sim, no meio do deserto existe um verdadeiro cemitério de supercarros. E não estamos falando de Fusca velho ou carro batido, não. Lá você encontra Ferraris, Lamborghinis, Porsches, Bugattis, todos abandonados, cobertos por uma camada grossa de poeira, cozinhando a 40 graus de calor. Como isso acontece? Simples. Em Dubai, quando alguém não consegue pagar as dívidas, muitas vezes prefere abandonar o carro e sair do país. Empresários falidos largam máquinas de luxo nos estacionamentos como se fossem sucata. Outros, milionários entediados, simplesmente trocam de carro e deixam o antigo apodrecer. Afinal, quem tem petróleo saindo pelo chão não precisa se preocupar em vender carro usado, né? O mais irônico é que alguns desses supercarros acabam sendo leiloados por quase nada. Tem gente que já comprou Ferrari em leilão por menos do que um Corolla usado no Brasil. E para deixar a cena ainda mais surreal, algumas dessas máquinas abandonadas foram até transformadas em viaturas da polícia de Dubai. Imagina ser parado por um policial dirigindo uma Lamborghini? Isso sim é ostentação. Dubai é exatamente isso. Um lugar onde luxo e desperdício convivem de um jeito que parece piada. Enquanto em boa parte do mundo ter um carro é sinônimo de conquista, lá eles têm tantos que podem se dar ao luxo de deixar uma frota milionária se transformar em ferro velho de luxo. 5. Dharavi, a fábrica do caos de Mumbai. Olha a Índia aqui de novo. Se tem um lugar que define a palavra superlotação, é Dharavi, em Mumbai. Ali, mais de 1 milhão de pessoas vivem espremidas em apenas 2,1 quilômetro quadrado. Para você entender, isso dá uma densidade de 277 mil pessoas por quilômetro quadrado. É como se todo o Maracanã lotado morasse em 2 ou 3 ruas do seu bairro. E o contraste é surreal. De um lado, arranha-céus brilhando, hotéis de luxo, a Bollywood do glamour. Do outro, Dharavi, onde cada viela estreita parece um formigueiro humano sem fim. A estrutura básica, quase inexistente. Acesso à água potável é limitado.
saneamento é precário e a maior parte das casas são construções improvisadas, sem ventilação e com espaço para mal caber uma família inteira. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, Dharavi não é só miséria. A favela virou também uma verdadeira máquina de economia informal. Estima-se que o bairro movimente mais de US$ 1 bilhão por ano, principalmente com reciclagem, produção artesanal de couro, tecidos e cerâmica. É quase uma fábrica de sobrevivência, onde cada metro quadrado é usado para gerar algum dinheiro. E é aí que está a contradição. Dharavi é, ao mesmo tempo, uma das áreas mais pobres e uma das mais empreendedoras do planeta. Jovens de lá conseguem boas escolas, alguns até saem e mudam de vida. Só que a maioria continua presa nesse ciclo, dividindo espaço com ratos, lixo e esgoto. Mumbai se vende como a cidade dos sonhos, mas quem olha para Dharavi percebe rápido. Para muita gente, o sonho indiano é só sobreviver mais um dia no meio do caos. 6. O prédio monstro de Hong Kong. De longe, o Monster Building parece cenário de filme de ficção científica. Não à toa, ele já apareceu em várias produções de Hollywood, inclusive em Transformers. Mas para quem mora lá, não tem nada de glamour. Esse complexo abriga mais de 10 mil pessoas espremidas em pouco mais de 2 mil apartamentos. Isso significa famílias inteiras vivendo em espaços minúsculos, muitas vezes menores que um quarto de hotel barato. A crise imobiliária em Hong Kong transformou esse prédio em símbolo de um problema que a cidade insiste em esconder: os preços absurdos dos imóveis. Comprar um apartamento é praticamente impossível para a classe média, então milhares acabam se amontoando nessas caixinhas de concreto. Do lado de fora, o Monster Building impressiona pela simetria quase hipnótica das janelas e varandas. Mas, do lado de dentro, a vida é um sufoco diário. Pouco espaço, falta de privacidade e até problemas básicos de infraestrutura, já que consertar cabos ou encanamento nesse labirinto gigante é uma missão quase impossível. E o mais irônico, enquanto turistas visitam o prédio como atração e influencers posam para fotos estéticas no pátio, os moradores convivem com mofo, goteiras e uma qualidade de vida que beira o insuportável. O Monster Building é exatamente isso, uma vitrine de Instagram por fora, mas um pesadelo urbano por dentro. Resultado de uma especulação imobiliária que transformou cada metro quadrado da cidade em ouro. Hong Kong pode até ser parte da China comunista, mas aqui o espaço para viver é vendido como se fosse diamante. 7. Quando o trem não cabe, Tóquio e Bangladesh. Se você acha o metrô na hora do rush da sua cidade insuportável, calma. Tem lugares onde a superlotação virou quase esporte olímpico. No Japão, por exemplo, existe até profissão para lidar com isso. São os Oshiya, os famosos empurradores de gente. A missão deles é simples: enfiar passageiro dentro do vagão até a porta fechar. O resultado? Vagões onde você não consegue nem levantar o braço, e se alguém espirrar, metade do trem pega junto. Mas claro, tudo dentro da pontualidade japonesa. O trem sai no horário, custe o que custar. Agora, se você achou isso bizarro, espera até ver como funciona em Bangladesh. Lá não existe limite físico. Se o vagão está cheio, o passageiro simplesmente ocupa o espaço que sobrar, seja pendurado na janela, agarrado na porta ou até sentado no teto do trem. Cada viagem parece cena de filme de ação mal coreografado. Só que é a vida real, todos os dias. Enquanto em Tóquio o caos é organizado, em Bangladesh é caos puro. A diferença é que no Japão tem funcionário empurrando gente. Em Bangladesh é cada um por si e a gravidade que lute. 8. Lahore, a cidade mais suja do mundo. Existem cidades poluídas e existe Lahore, no Paquistão. O lugar carrega um título nada honroso, oficialmente considerada a cidade mais suja do planeta. Ali, os moradores respiram um ar com índice de poluição que chega a 348, mais de 3 vezes acima do limite máximo permitido pela Organização Mundial da Saúde. Para você ter ideia, em muitos dias simplesmente não dá para enxergar o horizonte. É como se a cidade tivesse sido engolida por uma nuvem de poeira tóxica.
E o problema não é segredo. As principais causas estão na cara: indústrias funcionando sem qualquer regulamentação e uma frota imensa de veículos poluentes que tomam as ruas. Resultado: cada respiração é como dar uma tragada em fumaça de escapamento. Não é à toa, doenças respiratórias explodiram em Lahore. Crianças e idosos são os mais afetados e hospitais vivem lotados com casos de asma e infecções pulmonares. Para muitos moradores, usar máscara não é escolha, é questão de sobrevivência. O contraste é cruel. Lahore é uma das cidades mais importantes do Paquistão, cheia de cultura, história e arquitetura impressionante. Mas tudo isso fica escondido atrás da cortina de poluição que sufoca quem vive lá. Viver em Lahore é basicamente isso: sair de casa todos os dias para travar uma luta invisível contra o ar que você respira. 348, mais de 3 vezes acima do limite máximo permitido pela Organização Mundial da Saúde. Para você ter ideia, em muitos dias simplesmente não dá para enxergar o horizonte. É como se a cidade tivesse sido engolida por uma nuvem de poeira tóxica. E o problema não é segredo. As principais causas estão na cara: indústrias funcionando sem qualquer regulamentação e uma frota imensa de veículos poluentes que tomam as ruas. Resultado: cada respiração é como dar uma tragada em fumaça de escapamento. Não é à toa que doenças respiratórias explodiram em Lahore. Crianças e idosos são os mais afetados e hospitais vivem lotados com casos de asma e infecções pulmonares. Para muitos moradores, usar máscara não é escolha, é questão de sobrevivência. O contraste é cruel. Lahore é uma das cidades mais importantes do Paquistão, cheia de cultura, história e arquitetura impressionante. Mas tudo isso fica escondido atrás da cortina de poluição que sufoca quem vive lá. Viver em Lahore é basicamente isso: sair de casa todos os dias para travar uma luta invisível contra o ar que você respira. 9. Dandora, o aterro que engole a cidade. Se você acha que aquele lixão perto da sua cidade é grande, espera até conhecer Dandora, no Quênia. O lugar foi inaugurado em 1977, declarado inadequado em 2001, mas, adivinha? Continua funcionando até hoje, firme e forte. Todos os dias, milhares de toneladas de lixo são despejadas ali. Resultado: uma montanha de resíduos que cresce sem parar, liberando fumaça tóxica, gases venenosos e transformando a vida dos moradores do entorno num pesadelo diário. E não estamos falando de meia dúzia de pessoas, não. São comunidades inteiras vivendo do lado do lixão, respirando fumaça e pisando em solo contaminado. Estudos mostram que a concentração de chumbo no solo e na água subterrânea é 10 vezes maior que o limite permitido. Isso significa que até a água que eles bebem está envenenada. E o mais revoltante é que crianças crescem nesse cenário. Muitas trabalham catando material reciclável no meio da sujeira, cercadas de moscas, fumaça e doenças. É como se a infância tivesse sido trocada por um turno no pior emprego do mundo. Dandora não é só um lixão. É um lembrete brutal de como milhões de pessoas vivem esquecidas, respirando veneno todos os dias, enquanto o resto do mundo finge que não vê. 10. Hanoi, o engarrafamento eterno. Você já ficou preso no trânsito e reclamou que perdeu 1 hora da vida? Em Hanoi, no Vietnã, isso é luxo. Aqui, a velocidade média chega a 10 km por hora. Ou seja, você anda mais rápido indo a pé do que de carro. Tem gente que leva meio-dia só para cruzar a cidade. Meio-dia! Se você sair de manhã para trabalhar, pode muito bem chegar no escritório só na hora do jantar. E por que isso acontece? Fácil. A cidade cresce muito mais rápido do que as estradas. Carros estão mais baratos do que nunca, motos são milhões e o transporte público, bom, quase não existe. Resultado: um mar de buzinas, fumaça e gente tentando se espremer em ruas que parecem não ter sido feitas para tanto veículo. O governo até já prometeu soluções milagrosas. A principal ideia é melhorar o transporte público e, pasme, banir as motocicletas até 2030. Agora imagina uma cidade onde praticamente todo mundo depende de moto para viver e, de repente, você acorda com essa notícia. Vai dar bom? É claro que não.
Viver em Hanoi é basicamente aprender a ter paciência, porque aqui, estar preso no trânsito não é exceção, é o normal. Manda esse vídeo pro teu amigo que reclama do trânsito, escreve: "Relaxa, mano, ainda bem que você não nasceu em Hanoi." 11. Cairo, a cidade do lixo. Quando você pensa no Cairo, logo imagina pirâmides, faraós, história milenar, mas existe uma parte da cidade que parece saída de um pesadelo, Manshiyat Nazir, mais conhecida como a cidade do lixo. E o nome não é exagero. Ali praticamente todo o bairro é um depósito de resíduos. Ruas, casas, vielas, tudo coberto de sacos e mais sacos de lixo. Como isso começou? Simples. Durante décadas, o governo não tinha um sistema eficiente de coleta. Então, os próprios moradores criaram a solução. Eles recolhem lixo de outros bairros, trazem para casa em carroças, separam o que pode ser reciclado e tentam sobreviver disso. Mas o preço é alto. O ar é tomado por fumaça de plástico queimado, a água é contaminada por químicos e as condições de vida são desumanas. Famílias inteiras convivem diariamente com ratos, insetos e doenças. E a ironia é cruel. A poucos quilômetros dali, turistas tiram fotos felizes nas pirâmides de Gizé, sem imaginar que existe uma comunidade vivendo literalmente em cima do lixo. É como se o cartão postal mais famoso do mundo estivesse escondendo o seu oposto mais brutal. Cairo é isso. Uma cidade que carrega o peso de ser berço da civilização, mas que ainda não conseguiu resolver o básico: dar dignidade para quem vive entre sacolas plásticas e fumaça tóxica. 12. As bicicletas fantasmas da China. A ideia parecia genial. Em 2015, a China lançou os serviços de aluguel de bicicletas para aliviar o trânsito e poluir menos. Todo mundo podia alugar uma bike pelo celular, usar e largar em qualquer canto. Só que deu ruim, mas muito ruim. As empresas despejaram milhões de bicicletas nas cidades, muito mais do que a demanda real. Resultado: as ruas ficaram entupidas de bikes abandonadas em qualquer lugar, calçadas, praças, até no meio da rua. Parecia uma invasão de duas rodas. Quando as empresas começaram a falir, o problema ficou ainda mais surreal. Nasceram os cemitérios de bicicletas. Imensos terrenos cheios de montanhas coloridas, com milhares de bikes empilhadas, muitas ainda novas. Um cenário que parece mais uma instalação artística do que lixo urbano. E a ironia? O que era para ser a solução ecológica virou um problema ambiental. Bicicletas enferrujando aos montes, ocupando espaço e mostrando como até as melhores ideias podem virar desastre quando falta planejamento. Hoje, esses cemitérios viraram até ponto turístico bizarro. Influencers vão lá tirar foto no meio das pilhas de bikes como se fosse um cenário de filme distópico. O que era para ser o transporte do futuro acabou virando ferro velho instagramável. 13. O rio Citarum, a água mais suja do mundo. Quase 9 milhões de pessoas dependem do rio Citarum, na Indonésia. Eles cozinham, lavam roupa e até bebem dessa água. O problema? O Citarum carrega um título nada invejável. É considerado o rio mais poluído do planeta. Décadas de atividade industrial transformaram a água numa sopa tóxica. Ao longo das margens estão 2.000 fábricas, muitas despejando resíduos químicos diretamente no rio. O resultado? Metais pesados, bactérias e lixo flutuando por todos os lados. Tem trecho em que a camada de plástico é tão grossa que parece que você pode andar sobre a superfície. E o mais absurdo: mesmo assim, moradores continuam usando o rio no dia a dia. Não porque querem, mas porque não têm alternativa. Crianças brincam na beira, mulheres lavam roupas, famílias cozinham, tudo com a mesma água que parece saída de um esgoto a céu aberto. O governo até lançou um programa de 500 milhões de dólares para recuperar o rio. Criaram regras, proibiram despejo, falaram em reabilitação. Mas a corrupção e os famosos canos secretos das fábricas continuam jogando veneno disfarçadamente. Ou seja, na prática, pouca coisa mudou. O Citarum é a prova viva de que dá sim para transformar água em veneno. E que, em alguns lugares do mundo, beber um copo d'água pode ser tão perigoso quanto fumar um cigarro de chumbo.
14. Rocinha, a favela que virou zona de guerra. A Rocinha já foi vendida como cartão postal brasileiro. Apareceu em filmes, documentários, até em capa de revista internacional como exemplo de comunidade viva e criativa. Mas a realidade de quem mora lá hoje é bem diferente. A Rocinha virou praticamente uma zona de guerra. Mais de 200 mil pessoas vivem espremidas nesse labirinto de becos e prédios improvisados. E no meio disso tudo, o que manda não é o governo, não é a polícia, muito menos o Estado. Quem dita as regras são as gangues armadas, disputando cada pedaço de território como se fosse tabuleiro de war. Para os moradores, a vida é uma roleta russa diária. Ir no mercado, levar o filho na escola ou simplesmente sair de casa pode significar ficar no meio de um tiroteio. E o mais revoltante, o poder público finge que não vê. Infraestrutura básica, quase nenhuma. Sistema de água confiável? Esquece. Saneamento decente? Também não. O contraste é cruel. De cima, turistas tiram fotos da Rocinha achando pitoresco. De baixo, quem vive lá enfrenta balas perdidas, assaltos e falta de tudo. É a diferença entre o cartão postal vendido para o mundo e a vida real, que não tem nada de romântica. A Rocinha mostra que no Rio de Janeiro o glamour das praias e do Cristo Redentor fica a poucos quilômetros de um lugar onde sobreviver já é um ato de coragem. Manda aquele valeu aí pra nós, porque eu não vou mandar meu editor gravar dentro da Rocinha no meio do tiroteio. Quer imagem em 4K de bala perdida? Só se vocês bancarem. 15. Surrealidades urbanas. Se você acha que já viu de tudo, calma, porque o mundo ainda guarda umas bizarrices urbanas dignas de série da Netflix. Em Amsterdã, por exemplo, não são só os canais que estão cheios d'água. Todo ano, mais de 15 mil bicicletas são resgatadas de dentro deles. Isso mesmo, os caras têm mergulhadores oficiais só para pescar bicicleta afogada. E, de vez em quando, eles não acham só bike, já saiu até geladeira e carro do fundo. Na Turquia, existe um bairro que parece saída de desenho da Disney. Centenas de mini castelos brancos lado a lado. O projeto era para ser um resort de luxo para os milionários do Oriente Médio. Resultado? Falência, crise do petróleo, e hoje os castelos estão lá, todos abandonados, parecendo cenário de filme de terror infantil. Na China, tem shopping com um quarteirão inteiro de casas construídas em cima do telhado. Isso mesmo, gente morando em cima do shopping. E não para por aí. Nas grandes cidades também existem as chamadas aldeias urbanas, restos de vilas rurais que ficaram engolidas por arranha-céus modernos. É como se tivesse um pedaço de século passado escondido entre os prédios futuristas. E em Nova York, a cidade mais desejada do planeta, tem gente morando em microapartamentos de 24 m ao quadrado. Para alguns, é a casa do futuro. Para outros, é prova de que até para viver dentro de um armário você precisa ser rico. Essas histórias são o lado surreal das cidades modernas, lugares que deveriam ser símbolo de progresso, mas que acabam virando cenário de bizarrices que ninguém imaginaria, até você ver com os próprios olhos. 16. Shibuya Crossing, o caos que virou ordem. E já que a gente passou o vídeo inteiro falando de caos, nada mais justo do que terminar com um caos que deu certo. Bem-vindo ao Shibuya Crossing, em Tóquio, a faixa de pedestres mais famosa e movimentada do planeta. Aqui, a cada vez que o semáforo abre, milhares de pessoas atravessam ao mesmo tempo em todas as direções. De cima, parece uma colônia de formigas humanas coreografadas. Só que, ao contrário do que você imagina, não tem empurrão, não tem atropelo, não tem briga. Todo mundo atravessa junto, em perfeita harmonia. Esse cruzamento é tão icônico que virou atração turística. Tem gente que vai a Tóquio só para ficar num café em frente, olhando o movimento. E claro, já apareceu em dezenas de filmes, clipes e propagandas. O Shibuya Crossing é a prova de que, em alguns lugares do mundo, até o caos consegue ser organizado. Enquanto em outras cidades atravessar a rua já pode ser um desafio de sobrevivência, em Tóquio o maior tumulto do planeta parece um balé sincronizado. No fim das contas, o mundo inteiro está virando uma favela gigante. Uns chamam de Nova Delhi, outros de Los Angeles, outros de Hanoi. A única diferença é escolher a causa da morte.
poluição, bala perdida ou tédio eterno no trânsito? E aí, qual você escolheria? Se chegou até aqui, comenta Inferno Urbano, para eu saber quem sobreviveu até o fim. E não esquece de conferir esse outro caos que está aparecendo na tela. Valeu e até mais!